A paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui hoje, então, a mais um vídeo aqui no Apostolicast. Estamos aqui na Biblioteca da Matriz novamente. Já deve ter ambientado aqui o local. E hoje estamos aqui, então, com a ilustre presença do pastor Luciano Batista, diretamente de São Paulo para o Sul, lá da igreja de Mauá, grande homem de Deus. Eu aqui não, que eu não estou à frente, pastor, mas tenho muita estima por ti, pela tua família. Eu agradeço. O senhor traz segurança quando Obrigado. Fala. Eu gosto muito do senhor. Talvez para quem não sabe, né, já lhe mencionei, mas esse homem me ajudou muito, mesmo não me conhecendo. Ele tem o canal no YouTube que tem muito conteúdo importante para você que busca assuntos a respeito do reino de Deus, a respeito de igreja, das coisas da Bíblia. Então segue lá, pastor Luciano Batista, olha o conteúdo que tu vai gostar. E já passando para ti, pastor, te apresenta, conta brevemente o testemunho, rapidinho para nós. Amém. Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui com o Eduardo. Eu não vou tentar falar o nome em inglês aí, porque eu sou eu garguejo com essas palavras, mas essa entrevista eu vou chamar assim, mas o Apostolic Cast e esse aqui. É um prazer estar com vocês, uma honra muito grande estar sendo aqui, ter nesse momento para poder falar um pouco da palavra de Deus. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou o pastor Luciano Batista, da cidade de Mauá, São Paulo, casado com a Elaine, pai de 4 filhos, sendo 2 biológicos e 2 adotivos. Nasci em um lar bem conturbado, onde destruição familiar é a melhor definição que eu posso te dar. Nossa. Aí você pensa tudo que você quiser pensar, teve de tudo que você possa pensar, desde morte dentro de casa, traição e tudo mais. E não tendo uma religião fixa, nada que se voltasse a Deus de coração, né? Então, tive ali momentos de revolta, tentando matar pessoas que tinham fé, como, por exemplo, abrir a porta do trem em movimento para jogar um pregador. Isso quando era gurizão? Essa parte aí eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né? Nossa. Tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu fiz isso. E já meio que perturbei a vida de muitos. Se eu for contar o testemunho em detalhes, de eu invadir a igreja só para gritar palavras obscenas e sair correndo, quebrar vidros, janelas da igreja só para atrapalhar o culto. É sério? Te olhando assim é difícil. É mesmo. Já derrubamos sabe aquele megafone que coloca em cima, que antes era aqueles que lá nós falamos que é vendedor de peixe. Coloca aqueles alto-falantes grandão, derrubamos com pedras e tudo. Mas a conversão foi um milagre completo. Então. Foi um milagre. Na verdade, quem começou a ir para a igreja da minha família, tanto é que eu faço questão de falar que o meu nome é Luciano Batista, ou pastor Luciano Batista, o meu sobrenome mesmo é Silva, Luciano Batista Pereira da Silva. Mas por que eu faço questão do Batista? Porque tinha uma biqueira de droga, né? Não sei se pode falar essa palavra, mas uma biqueira de droga onde meu irmão era o chefe. E ali era assalto a banco e vários tipos de crimes que eles cometiam. E era conhecido em Mauá como a biqueira dos Batista. Então, quando eu me converti, fiz questão de levar o nome Batista para reverter a história, e quase toda a minha família, meus irmãos, no caso, quase todos se converteram. Alguns não estão mais na igreja e são vários motivos, mas quem começou a ir para a igreja foi minha irmã, que era deficiente, era cadeirante desde nascença, e através dela eu me converti ao Senhor já numa igreja unicista, que batiza em nome de Jesus, né? E eu tentando resumir legal, mas nos meus 6 meses de igreja, eu tinha o apelido de o irmão do caderninho, e eu já debatia com pastores, com missionários, com várias religiões. Eu defendia já a unicidade de Deus com 3 meses de convertido, 6 meses de convertido, melhor. E também eu congreguei nesse ministério conhecido até 2005, 2006, por questão de amar a doutrina da palavra de Deus e não abrir mão dela. Eu gosto de falar que eu fui convidado a me retirar do outro ministério, né, por causa de consagração de pastora, por causa de doutrinas que eles estão abrindo mão de santidade. E então, em 2006, dia 4 de abril, me tornei membro da Igreja Apostólica do Brasil. Conheci a Igreja Apostólica desde o ano 2000, mas só me tornei membro em 2006. No mesmo ano, 2006, que eu já era ministro nessa outra igreja. Então, em 2006, dia 28 de agosto, eu fui separado da pastora aspirante na Igreja Apostólica do Brasil.
Nossa, deixando um parênteses agora, damos honra especial hoje ao Bispo Robert e a irmã Rosângela, que acredito que vão ver esse vídeo. Foram peças fundamentais, eu acredito, na sua vida. Muito. Todas as vezes que eles vêm pro Sul, eu não perco, né? Dou honra também ao Bispo John e Manara, que estiveram com nós hoje no culto. Estamos gravando isso aqui após o culto, então, se nós estiver meio emocionado, meio eufórico, é as brasas do culto que estão aqui com a gente ainda. Verdade. Foi bênção de Deus. E claro que tu resumiu muito, né, pastor? Resumiu muito. Outro momento eu quero que tu fale mais do teu testemunho. Eu não tinha noção que era algo tão... uma reviravolta assim, dessa forma. Meu Deus. Já que, desculpa cortar, mas mencionou, também não vou dar os detalhes agora, mas o Bispo Robert praticamente me resgatou. Ele me resgatou. Eu estava entrando num momento de fúria contra as igrejas que pregavam o nome de Jesus, né? Então não tinha mais um lugar que eu me abrigasse. Tanto é que eu não estou aqui querendo só encher linguiça ou falar, como eu já falei isso no meu canal no YouTube, e até melhor, eu vou falar aqui para ficar registrado. Se um dia, seja qual for o motivo, eu espero que nunca aconteça, mas seja qual for o motivo que eu sair da Igreja Apostólica do Brasil, eu não entro em outra igreja unicista nem para assistir culto. Tá decidido. Não volta atrás. Não tem nada que alimenta a minha alma para a salvação. Então, a Igreja Apostólica, ela me completa. Uau! É que tem que ser assim, pastor. Não dá pro cara entrar com um pé e ficar com o pé para fora. Não dá. Não é de corpo inteiro, não é aquela intensidade mesma, né? Sim. Eu acho que é igual casamento. Jurou, tá jurado. Verdade. Né? Mas o assunto em enfoque, agora vamos entrar no assunto, né? Esse tempo precioso que o pastor se apresentou. Hoje vamos falar sobre princípios da unicidade de Deus. Não será um estudo, né, extensivo com versículos e provas históricas e tal, né? Não, será mais uma conversa, talvez um pouco de testemunho, um pouco de como a gente pensa, que eu te garanto muita coisa que você está assistindo, você concorda também, né? Pastor, quando te perguntam princípio da unicidade, o que te vem na cabeça? Quando me perguntam sobre o princípio da unicidade, eu gosto, na verdade, de começar a explicar sobre o próprio título, unicista, unicidade. Então, o princípio da unicidade, quando me perguntam, Abraão vem à minha cabeça, o pai da fé monoteísta, né? O pai da fé do único Deus. Então, isso vem à minha cabeça. Te liga diretamente com aquela história. Eu pergunto sobre o princípio da unicidade porque eu percebo que no Brasil existe uma cultura católica pelo fato da colonização portuguesa, onde os jesuítas e os padres vieram, eles implantaram o catecismo e a doutrina, né, da Trindade, que vem com a católica junto, e isso enraizou no Brasil. Verdade. Era eles que chegaram primeiro, eles fizeram o deles, né? E a unicidade veio muito tempo depois, né? E eu percebo que existem barreiras no Brasil que em outros países não existem, né? E eu lembro parte do meu testemunho, né? Eu me converti numa igreja trinitária e para mim, antes mesmo de eu entrar na igreja trinitária, de eu ser católico, entrar numa igreja trinitária, na minha cabeça, pastor, quando eu entrasse no céu, eu ia abraçar Ele. Ele. Sim. O Deus, o meu Salvador. Depois que eu comecei a estudar sobre a divindade e a teontologia, que eu comecei a entender que os estudos, né, dividem pessoas, dividem a divindade, né, os entes da divindade e tal, mas eu sempre imaginei, pastor, que eu ia abraçar Ele. E eu acredito que tem muita gente que vai nos ouvir e que também pensa, quando eu chegar no céu eu vou abraçar Ele. Sim. Mas pela cultura trinitária não vai abraçar Ele. Vai abraçar eles? Eles. E eu me lembro que quando eu comecei a vir na Igreja Apostólica do Brasil e sentir o poder de Deus e tal, eu não concordava com a unicidade, mas quando os irmãos me explicavam, era algo que já tinha dentro de mim. Mas o título unicidade, o movimento diferente, é como tipo assim, é como se eu fosse abrir mão de tudo aquilo que eu vi com Deus, enterrar tudo aquele meu passado que eu vi com Deus na outra igreja, e eu teria que começar tudo de novo.
Então eu dizia dentro para mim, eu não posso abandonar o que eu vivi com Deus. E eu percebo que a igreja apostólica, pastor, por ela ser unicista, quando uma pessoa vem de outra igreja convidada a congregar aqui por ser trinitária ou dualista, essas coisas, ela pensa que ela vai ter que abandonar o passado que ela viveu com Deus, que eu creio que tem experiências com Deus lá fora, e ela vai ter que começar do zero. Então ela não nega Deus, porque ela diz, não, eu me converti de verdade. O senhor já viu isso acontecer? Sim. O que o senhor teria a dizer com esse embate que tem dentro das pessoas? Na verdade, eu sei que nós não podemos se estender muito, mas um exemplo que eu te dou é que quando eu me converti, resumi muito a história, eu me tornei um unicista doente. Doente ao ponto de entrar em igrejas trinitárias no meio do culto e desafiar o pastor, né? E pregar, parar as pessoas que estavam indo para a igreja no meio da rua e desafiar, fazer perguntas. Mas era por uma boa intenção, né? Sim, a intenção era boa, mas a forma era errada. E essa forma, como eu disse, eu estou tentando resumir, mas, por exemplo, hoje tem um presbítero da Assembleia de Deus que, quando eu tinha 3 meses de fé, eu debati com ele e ele foi para o mundo das drogas. A filha dele mora na mesma cidade que eu. E a filha dele, quando me encontrou anos atrás, talvez uns 2, 3 anos, ela falou, eu ainda tenho um ódio de você. Meu Deus. Porque por causa de você, meu pai abandonou tudo. E ela disse, meu pai disse, como pode um menino na fé, começou agora, desmoronar toda a teologia, sendo ele professor bacharel de teologia. Então, o método que eu usava era errado. E para Deus me preparar para isso, Deus me levou para uma cidade de Santos, que até onde eu conheço hoje, ainda é uma cidade que não tem igreja unicista. Eu morei lá por 9 anos, aliás, em Santos por 6 anos, deixei lá batizado 17 almas no nome de Jesus. Então, por não ter uma igreja unicista lá, não ter onde levar essas pessoas, isso me fez respeitar a religiosidade da pessoa, respeitar a experiência que a pessoa tinha com aquilo que ela tinha como sagrado, né? Com aquilo que ela tinha como puro. Então, muitas das vezes, através daquilo que nós temos por sagrado, nós se aproximamos do verdadeiro Deus, mesmo não o conhecendo. E Deus traz a revelação, que eu evito usar a palavra revelação, porque geralmente causa confusão, tá? Porque todo mundo pensa que revelação é aquela coisa mais espiritual e tal. Deus abre o entendimento das pessoas, como foi o seu caso, de algo que já estava dentro de si. E sim, as coisas que mais causam confusão é que eles pensam que tem que ser batizado de novo. Eu vou ser batizado de novo? Eu vou abandonar a fé dos meus pais e assim? Então tudo isso tem que ser bem explicado. Porque, na verdade, o movimento, vou chamar o movimento unicista, deixa eu só explicar essa palavra para desmistificar logo. A palavra unicista, ela vem da palavra unicidade, que, na verdade, o correto era ser unicismo. Mas unicismo envolve vou chamar de seita religiosa, reverendo Moon, tá? Uma coisa que ensina que todos nós somos partículas de Deus e tal. Então, fugindo um pouco do unicismo que foi banalizado, a unicidade significa qualidade de único. E essa unicidade é usada pela medicina. Um único vírus causa várias enfermidades. Um único remédio sara várias enfermidades. Então, foi qualidade de único. Nós usamos essa palavra unicista ou unicidade para classificar a nossa fé. Virou título. Virou um título. Mas, no decorrer da história, a fé unicista já teve vários nomes, como monarquia modalística, como, de forma muito errada, patripassionismo. Por que eu digo de forma errada? Porque o patripassionismo prega que o Deus Pai morreu na cruz. E nós pregamos que a humanidade de Cristo morreu na cruz, e não ele como Deus, mas quem morreu foi a sua humanidade. Então, quando as pessoas pararem para entender o que de fato é a unicidade, elas vão perceber que a igreja unicista é a igreja de Atos dos Apóstolos e a igreja das cartas, chamado cartas universais, cartas gerais da Bíblia. No decorrer da história tivemos, por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi um dos principais vilões da história da igreja no primeiro século. E é o que ficou o registro. Né? Ficou o registro dele, Então, olha bem, ele era um dos principais vilões, ele tentava tirar toda essa fé monoteísta,
Porque por mais que tu goste ou não dos judeus, que não é o tema, se você vai gostar ou não dos judeus, Jesus diz que a salvação vem deles. O princípio da nossa fé vem deles. Então, os judeus negaram a fé e eles não merecem ser salvos. Tá, meu pai morreu numa trindade, negando a oportunidade de ter o batismo em nome de Jesus. Meu primo Oswaldo morreu com uma enfermidade relacionada à bebida alcoólica, negando ser batizado em nome de Jesus. Que diferença teria o meu primo Oswaldo e meu pai Leôncio de um judeu que nega o nome de Jesus? Então o que a pessoa tem que entender é que essa pregação é universal. Se nega o batismo em nome de Jesus, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele americano, seja ele... Ou o sentimento que a pessoa mesmo tem. Sim, ele está negando, não importa a sua nacionalidade, a sua etnia. Então, o que nós temos que aprender da unicidade é o que eu volto, no começo da nossa conversa, o princípio. E qual é o princípio? Né? Por exemplo, essa parte eu gosto de chamar minha esposa para me ajudar, porque eu sempre confundo Sócrates e Platão, né? Quem veio primeiro, aí ela fica me corrigindo. É Sócrates, é Platão de quem eu estou falando. Mas temos aquele que morreu tomando o veneno, acho que você já vai saber quem é, que eu confundo entre os dois. Eu não sei. Vamos falar que foi Sócrates, se eu errar é Platão, mas acredito que foi Sócrates, que ele morreu envenenado. O que ele estava pregando, uma das coisas que ele pregava, né, um filósofo grego, ele pregava que é estupidez acreditar em mais de um Deus. Porque quando você acredita em mais de um Deus, você nega o outro, você anula o outro. Sim. Porque Deus é poder, Deus é essência. Não tem como nós colocar Deus como pessoa. Então o princípio da unicidade de Deus, eu sei que vai vir mais perguntas, mas só como eu me empolguei aqui, o princípio da unicidade de Deus nos leva a crer que o Deus que fez o homem formando com a sua própria mão, esse Deus que deu várias chances de rendição para o homem, ele não mandou outra pessoa morrer por ele. Mas ele se fez homem como nós. Ele assumiu a forma humana para que nós pudéssemos conhecer Deus através da face de Jesus Cristo. Ele não terceiriza nada. Não terceiriza nada. A Bíblia diz que se o nosso evangelho, 1 Coríntios 4, ou 2 Coríntios 4, se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a glória do Evangelho, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Seria o pleno entendimento. Pleno entendimento. E nisso que o senhor puxou a respeito do judeu, que para mim teve muito peso na minha decisão, é que se tu chegar para o judeu e dizer quer ser cristão, a causa que o judeu nega o cristianismo é porque o cristianismo está pintado, de certa forma, com a Trindade. Com a Trindade. Por quê? Porque a Igreja Católica Universal tomou conta do poder. Isso é histórico, não é opinião, todo mundo sabe, né? E ficou pintado assim. E o motivo porque o judeu nega é porque ele sabe que só um Deus, uma pessoa, vamos botar assim, só uma pessoa na divindade. E a Trindade bota 3. E quando eu parei e soube disso, eu fiquei pensando, tá, mas os judeus, eles carregaram a lei, deles veio o Messias, eles não estão loucos, né? E a Igreja Católica, ou antes da Igreja Católica, os pais da Igreja, né? Aquele livro de Daquê, que eles tanto usam como regra de fé prática, veio de Roma, que era uma cultura totalmente politeísta. E quando tu parar para ver que um judeu não aceita o cristianismo, porque ele não aceita a Trindade, para mim teve muito peso, pastor. Sim. Porque a crença judia ouve Israel, o Senhor é uma só pessoa. Uma só. Contextualizando, é uma só pessoa. E eu percebo que no Brasil, essa cultura não tem. Tu não sente falta dessa cultura judaica que traz esse entendimento? Quer ver? Para te responder, eu vou te responder já com sim logo de princípio, mas para te responder essa pergunta, eu estava assistindo uma aula com um professor de judaísmo, Jonathan Mathieu, tem até o canal dele no YouTube, não fazendo propaganda, mas dando uma referência de onde eu vi isso, né? Ele estava comentando na aula dele de que se tu chegar num judeu
um judeu, não vou falar um ortodoxo, que muita gente não vai entender bem assim, mas um judeu praticante, e tu falar para ele que você acredita que Jesus é Deus, ele vai falar, legal, continua, siga a tua fé. Não, mas Jesus é Deus e tal, ele, legal, para ele tudo bem. Agora, se tu chegar num judeu e falar para ele, Jesus é o rei de Israel, aí ele se ofende. Porque para ele aceitar Jesus ou Yeshua como o rei de Israel, ele não tem que crer que Jesus é um Deus. Ele tem que crer que Jesus é o verdadeiro Deus, o grande eu sou, o Yavrei Vavrei, lá de Êxodo, né? O grande eu sou. Então, confessar Jesus como rei de Israel... é se dobrar para ele. É, em conhecer. Por isso que tu vê quando Jesus foi crucificado e Pilatos coloca lá, eis aqui o rei dos judeus, os judeus se revoltaram com a placa. Porque eles queriam colocar assim, o que se diz rei de judeu, o que fala ser, não que ele é. Então afirmar que Jesus é o rei de Israel é afirmar que ele é o único Deus do povo judeu. Então o Jesus pregado pela Igreja Católica, pelo movimento cristão, infelizmente, esse mesmo professor, aliás, quem mencionou isso agora foi um rabino chamado Moré Ventura, ele disse assim, o Jesus pregado, que nós não aceitamos, é porque esse Jesus marca a morte de muitos judeus. E marca. Se tu pega o Jesus apresentado pela Igreja Católica e pelo cristianismo hoje, se tu pega os livros, por exemplo, de Martim Lutero escreve um livro que todo judeu deveria ser morto ou preso e os seus bens deveriam ser, não é saqueada a palavra que... pilhados? Talvez pilhados? Confiscados? Confiscados. Tentando ajudar? Confiscados para a igreja. Nota bem, que ridícula a coisa. Então, como eu vou pregar um Jesus para eles, que o Jesus que eles ouvem falar é esse Jesus, que marca a morte de judeus, que marca o terrorismo e tal. Agora, quando tu apresenta um Jesus que sai fora do catolicismo, Paulo chega a dizer isso, se vem e te prega um Jesus que nós não pregamos, esses vocês recebem. Esses vocês recebem. E com razão vocês sofrem. Então, o Jesus que nós pregamos é diferente do Jesus pregado na Igreja Católica. É diferente do Jesus pregado no movimento trinitário cristão, do movimento politeísta cristão. Então nós pregamos um Jesus que ele foge desse dogma da Trindade, esse dogma de um Deus mandar outro, e ele se apresenta como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tanto é que, eu sei que eu estou meio que misturando, vai. Uma vez eu estava debatendo com um missionário na cidade de Santos. E aí ele disse para mim, olha, Luciano, essa sua doutrina é uma doutrina nova, que surgiu há pouco tempo, ninguém nunca ouviu falar. Na cabeça dele. Aí ele falou, essa doutrina é nova, então é melhor você aceitar o que os pais da igreja pregaram. Aí eu fui lá e abri a Bíblia em Atos 19, pedi para ele ler comigo, aonde Paulo batizou os discípulos de João Batista. Rebatizou, né? É que eu gosto do batizou. Tá. E por que eu gosto do batizou? Porque como o batismo dele sem nome de Jesus não tem validade, então não conta. Só teve um. Não entendi. Conta. Seria como se fosse como diz a irmã Flávia lá de Mauá, até eu sei que ela vai assistir esse vídeo que ela assiste, então já fica aí uma menção a ela. Como diz a irmã Flávia, na Trindade você entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Porque não muda nada, é um banho mal dado, né? Então ele batizou, não te corrigir, né? É um ditado que nós temos lá, tá? Então eu mostrei para ele que Paulo batizou os discípulos de João Batista pelo fato deles não ter o nome de Jesus. Não só isso, eu mostrei para ele que Paulo foi batizado em Atos 22, 16, foi batizado por Ananias em nome do Senhor Jesus. Mais ainda, eu mostrei para eles que em 1 Coríntios 1,13, Paulo menciona que o batismo tem que ser feito em nome daquele que morreu na cruz. Ele, isso não prova nada. Aí eu levei ele para Gálatas. Como não? Levei ele para Gálatas, capítulo 1, versículo 8, falando que todos que pregam um evangelho diferente de Paulo é anátema. Falei, se Paulo pregava o batismo em nome de Jesus, se Paulo era batizado em nome de Jesus, se Paulo ensinava sobre o batismo em nome de Jesus, tu pregar uma doutrina fora essa é maldita.
E ainda que venha um anjo do céu e traga a revelação. Então temos muitas pessoas, voltando à pergunta anterior, temos muitas pessoas que estão presas a uma igreja trinitária, a um dogma, porque lá supostamente Deus curou um enfermo, lá supostamente Deus curou, Deus fez uma obra, lá supostamente ele viu os céus abertos. Então nós não podemos esquecer desse simples detalhe, que a nossa fé, a nossa convicção atrai milagres, atrai sinal. E amém, que aconteça. Sim. As pessoas precisam ser curadas e saradas. Agora, porque se eu bater o martelo, que aonde uma pessoa é curada, aonde uma pessoa, eu sei que eu tenho que controlar o tempo e tenho que controlar o testemunho. Vai, pastor, pode falar. Se eu bater, e nota bem, eu vou falar olhando para você aí, para você depois não tentar processar esse canal e a nossa. Não tá? faz isso. Não, eu já vou te avisar. Eu não estou aqui falando mal da religião afro, tá? Não estou aqui falando mal. Eu cresci, eu nasci e fui criado do lado de um candomblé. Eu chamava a mãe de santo de madrinha. Eu vi pessoas de lá ser curadas de tumor, da noite para o dia aquilo murchar. Eu nasci lá. Eu tinha medo de dentista e fui lá para receber a bênção lá quando eu tinha apenas 9 anos de idade. E até os meus 18 anos eu não sabia o que era dor de dente depois que ela me abençoou lá. Certo? Então, se eu me prendo a sinais, então os sinais acabou de provar que lá tinha verdade. Mas a verdade não é demonstrada através de sinais. A verdade está baseada na palavra e não em sinais. Jesus não disse assim, quem eu curar vai reconhecer que eu sou Deus, sou poderoso. Mas Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nela convém ter vida eterna e são elas que de mim testificam. Então o que nós temos que fazer, minha esposa era de uma religião, de um segmento trinitário, que batiza em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ela ficou 1 ano na igreja unicista, sem aceitar ser batizada em nome de Jesus, porque ela já achava que era batizada. Fica esse conflito dentro, né? Fica. E aí ela perguntava aquilo que você falou, mas eu tenho que ser rebatizada? Eu mostrava o texto de Atos 19, falando, não, o seu batismo literalmente não valeu. Agora tu pergunta, se ele é em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que ele não valeu? Se foi invocado o nome de Jesus no batismo. Por quê, pastor? Por quê? Porque para você ministrar o batismo em nome de Jesus, você tem que confessar que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é o nome oculto de Mateus 28:19. Então é impossível que uma pessoa seja batizada em nome de Jesus crendo numa trindade. Anula o batismo, porque não reconhece Jesus como autoridade. Porque Mateus 28:18, Jesus... Eu estou controlando o tempo, estou tentando, na verdade. Mateus 28:18, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Referindo àquela manifestação ali, né? Aquele nome. Sim. Agora fica a pergunta, vamos primeiro a pergunta para os trinitários, né? Quem deu o poder? Quem deu o poder? Ah, o Pai deu o poder. Então, a resposta é essa. O Pai abriu falência. Porque o Pai deu todo o poder. Não, mas eles são coiguais, que nem fala a Trindade. Então. São coiguais. Mas se agora o Pai deu, deixou de ser coiguais, porque o Pai abriu mão. O Pai deu todo. Só que agora vamos tirar o trinitário de cena, vamos perguntar para os unicistas. Peraí, se ele é o único Deus, quem deu o poder? Quem tinha poder para dar para Jesus? A resposta é simples. Quando nós lemos em Apocalipse 5, Apocalipse 5 fala que ninguém tinha o poder de abrir o livro e desatar os selos, mas a morte de Jesus. A morte, está lá escrito em Apocalipse 5, foi a morte que lhe deu o poder de abrir o livro e desatar os selos. Mas tem uma questão aqui. Sim. Porque os trinitários, eles perguntam para quem? Quando se pergunta para quem, automaticamente tu pensa em quê? Uma pessoa, outra pessoa. Para quem? Tu fica procurando o outro. Agora, se tu faz a pergunta por quê? Por quê, verdade? Aí não tem pessoa, tem a causa. Tem a causa. A gente não quer saber quem, a gente quer saber a causa. Quando você fala todo o poder é me dado no céu, por quê? Porque esse nome é o único nome dado entre os homens, que antes não tinha. Verdade. Então eu vejo muitas vezes o trinitário perguntar, para quem Jesus orava? Antes de tu saber o endereço, tu pede e descobre o motivo da causa da oração. Verdade. Por que ele dobrou o joelho antes de pedir quem estava esperando?
Então, eles fazem muito isso. Pra quem? E as pessoas se perdem nos pra quem. Quem? Não, é por quê. Por quê? Desculpa te interromper, mas eu vejo muito essa sacadinha que confunde as pessoas. É isso aí. Por isso que eu disse que não é impossível que você seja batizado em nome de Jesus por uma pessoa que não reconhece Ele como único Deus, porque você acabou tirando a eficácia do batismo, porque você não acredita no poder dele. Amém. O que mais tem para falar, pastor? Bom, eu teria muito. Nós temos que conversar mais, pastor. Meu Deus. Eu teria muito. Unicidade, eu gosto de separar assim, o assunto de casais, família, como eu disse, eu vim para uma família destruída. Então, o assunto família, unicidade, né, e santidade são os pilares da minha vida. Tá nessa ordem mesmo. Né? Eu poderia falar aqui com uma pergunta só, gastar 24 horas te explicando sobre casais e família. Agora, se tu me pede um estudo sobre a unicidade, eu teria que pensar pouca coisa, mas conseguiria falar. Né? Vamos falar de santidade, eu teria que dar algumas pesquisadas, alguns versículos só para nós abordar. Então, meu assunto mestre é famílias, o assunto que eu também amo falar é unicidade. Se eu tiver mais aí uns 3 minutos, né? Quando eu me converti ao Senhor, não dá para contar a história inteira, mas eu pedi um sinal, para Deus me marcar com um sinal no meu corpo sobre a unicidade. Lembra, isso é uma coisa minha, não é porque Deus fez comigo vale para você, é uma marca para mim, tá? É um sinal para mim. E Deus recolheu meu primeiro filho com apenas 3 dias de vida. Nossa, que doído. Os 3 dias que meu filho ficou vivo, eu chorava e gritava no hospital. E eu falava para Deus, leva a mim, eu sou pecador. Deixa meu filho, ele vai ser um apostólico melhor, ele vai ser um homem de Deus temente, se o Senhor deixar. Deus recolheu ele com 3 dias. Se passou 7 dias depois disso, que a minha esposa quase perdeu as 2 pernas com trauma de ter perdido o filho, ela teve início de trombose e amputar as 2 pernas dela. E tem muitos testemunhos ainda nisso aí, mas eu vou pular. Eu saí do hospital assinando um termo de adesão, um termo de responsabilidade, porque eu queria ser pai de um casal. Eu bati frente com o médico falou que minha esposa nunca mais vai poder engravidar e meus filhos biológicos, que é um casal. Exatamente como eu pedi. O menino mais velho, a menina mais nova. Exatamente como eu pedi. Então, mas voltando para o meu filho primogênito, que Deus recolheu com 3 dias, fiquei 7 dias ali orando, porque Deus não falava comigo de jeito nenhum. Até que lá no meu trabalho Deus falou comigo. Deus mandou pregar. Eu pregar para quem? Para areia, para cachorro. E Deus prega. E eu comecei a pregar para areia e para cachorro. Não chama ninguém para me ouvir pregar. E naquilo que eu estava pregando, Deus conduziu a mensagem falando comigo através da minha própria boca. E Deus disse assim, por 3 vezes tu pediste para recolher a tua vida e salvar a do teu filho. Deus ainda fez uma pergunta, se tu morresse na hora, você pedindo a própria morte, para onde tu acha que você ia? Para o inferno, porque você pediu contra a própria vida. É como se você tivesse cometido um suicídio. Mas Deus disse, agora sabe por que eu recolhi seu filho e não aceitei a tua oração? Porque o dia que alguém conseguir provar que você amou seu filho mais do que eu amo a humanidade, que você ofereceu sua vida em resgate, então aí alguém consegue te provar a trindade. Porque eu, sendo a essência do amor, jamais mandaria alguém morrer por mim. Peraí. Repete a frase de novo. Eu, sendo a essência do amor, jamais mandaria ninguém morrer em meu lugar. Porque vós, sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais eu, diz o Senhor. Então foi essa palavra e essa marca. Então hoje, para alguém me convencer de uma trindade, ele vai ter que primeiro me convencer que eu amei meu filho mais do que Deus ama a humanidade. Porque eu ofereci minha vida em resgate para o meu filho. Não mandei ninguém, não intermediei trabalho, não terceirizei ninguém. Era eu. O negócio era contigo. Era comigo. Deus fez a mesma coisa. Bah. Nem sei se eu termino esse vídeo agora, mas... Fica com o vídeo. Olha de novo. Eu me emocionei aqui. Pastor, se tu puder, deixa teus contatos no vídeo. Sim.
Bom, através do YouTube, que eu bastante uso, é o canal Pastor Luciano Batista. Procurar por Pastor Luciano Batista você acha. O WhatsApp é pelo DDD 11, o número é 971901285. 11 971901285. Eu ainda apanho um pouco do Instagram, estou tentando aprender a usar, já pensei em desistir, mas você procura o Pastor Luciano Batista, o Pastor Luciano B, que é assim que está lá, você consegue, mas Pastor Luciano Batista você me acha também, tá bom? Mas eu ainda estou apanhando, estou tentando decidir se eu vou ou não usar. O WhatsApp e YouTube são as redes sociais que eu mais uso, ou se você não usa o WhatsApp, mas conversa por e-mail, IAB, que é I de Igreja Apostólica, I de Igreja, A de Apostólica e B de Brasil, IAB Mauá, gmail.com. IAB Mauá, gmail.com. Tu ouviu aí o assunto, testemunho do homem de Deus, espero que tenha marcado a tua vida. Meus contatos estão aí, qualquer coisa escreve nos comentários. E fique na paz, pensando em tudo que tu ouviu hoje, que é só o começo de um longo assunto sobre a pessoa de Deus que salvou a nossa vida. Fique na paz, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Luciano. Eu que agradeço, de coração. Obrigado, pastor.